Olá, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos mais uma vez, falando direto de Campina Grande, Paraíba, para você, internauta, você da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Nessa sexta-feira, hoje celebra-se o Dia do Marinheiro, o Dia da Marinha e o Dia Ótico. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da Palavra de Deus e o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Hora de Poupar. Muitas pessoas, às vezes, têm um fundo de reserva que guardam com perspectivas de, no momento de necessidade, usar daquele valor que está aplicado em poupança. Alguns o fazem como prevenção ou para se ver diante de alguma dificuldade, ter este recurso para ajudar a superar alguma crise financeira. Mas nem todos têm essa oportunidade. Vivemos numa época de crise em que as pessoas sequer têm algum valor para guardar na poupança. Portanto, nesse dia em que o reverendo estará falando sobre hora de poupar, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Hernandes Dias Lopes. Todos nós desejamos uma vida próspera, sobretudo na área financeira. Mas há alguns segredos para você ter uma vida próspera financeiramente falando. E eu quero hoje tratar de um desses aspectos, que é a necessidade de poupar. Você não pode gastar tudo o que ganha, muito menos gastar mais do que ganha. Não importa se você ganha pouco ou muito, você precisa sempre ter uma reserva. Há pessoas que são atraídas pelas propagandas, às vezes até gulosas do comércio, e acabam comprando o que não precisam, com o dinheiro que não têm, às vezes até para impressionar pessoas que não conhecem. É necessário você ter um planejamento financeiro, planejamento de receita e despesa, para que você possa adequar de forma inteligente, de forma adequada, os seus proventos, os seus ganhos e as suas despesas. Um dos grandes riscos é a questão do cartão de crédito, porque a pessoa acha que, não, vou pagar em leves, suaves prestações, mas vence. E outra coisa é você ficar comprando a prazo. O ideal é você ter o dinheiro e poder pagar, para que você não corra o risco de ser seduzido pelas propagandas e acabar comprando o que os seus olhos veem, se encantam, mas que de fato você não precisa. Então, fuja de dívidas, fuja dos juros, fuja dos empréstimos, regre um pouco mais a sua vida. Não compre o que você não tem de fato necessidade, porque uma pessoa endividada, ela entra em crise. O casamento entra em crise, a família entra em crise, a pessoa perde a paz. Então, eu hoje quero lhe dar esse conselho: aprenda a poupar. Vamos aprender com a formiga. A formiga, no período de verão, ela trabalha. Ela acumula, ela junta, ela guarda, ela poupa, para que na hora do inverno, quando ela não pode sair para trabalhar, ela tenha a provisão necessária. Então, eu quero lhe dizer que hoje é dia de poupar. Capítulo número 1, versículos 16 e 17 da carta de Paulo aos Romanos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Bondoso Deus, Santo, nós nesta noite te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra,
pela oportunidade de poder cultuar o Teu nome, cultuar o Teu ser, cultuar a Ti como igreja aqui reunida. Obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para com as nossas vidas e a demonstração dessa graça maravilhosa é estarmos reunidos nesta noite diante da Tua palavra. Portanto, faz o que apraz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que nós verbalizamos ele vez por outra, e de fato ele quer dizer que o Evangelho, como poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todos. É o que impulsiona a igreja para missões e para essa proclamação das boas novas. Quando nós falamos em evangelismo e missões, nós encontramos alguns desafios, e esses desafios a serem superados. A implantação de um pensamento missional na igreja é uma tarefa que eu posso dizer, ela sempre é inacabada. Por mais que a igreja seja uma igreja missionária, sempre há algo mais a fazer e a desenvolver nessa área. O compromisso com a oração, o envio e o apoio missionário, aliado às estratégias inovadoras e contextualizadas, sempre necessita que barreiras sejam superadas. Então, os desafios do evangelismo e de missões são reais. Eles são reais. Porém, não são insuperáveis. Sempre estaremos diante deles, superando as barreiras, os desafios. E o apóstolo Paulo, ele lembra, quando escreve a carta a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, verso 9, ele disse: embora eu esteja preso como um criminoso, a palavra de Deus não está presa. A mensagem do Evangelho continua a avançar, mesmo em face das maiores dificuldades. Mas podemos perguntar essa noite de reflexão missionária, de culto de missões: quais as principais dificuldades então? Quais as barreiras? Quais os desafios? E a primeira que eu aponto aqui nesta noite, irmãos, é o individualismo e falta de compromisso na igreja. Muitas igrejas, elas enfrentam o desafio de manter os membros engajados em missões, no evangelismo. E isso por causa do individualismo, que é a falta de compromisso com a missão global, e isso tem se tornado um obstáculo nas comunidades. Esse individualismo, ele se mostra quando, por exemplo, nós estamos mais preocupados com o nosso conforto e pegamos os nossos recursos pessoais, investindo em, por exemplo, em hobbies, em roupas caras, em comidas caras, em carros do ano, em bens materiais. Então, esse individualismo, ele se mostra nessa característica, quando nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com o perecimento de pessoas e de almas que não ouviram o Evangelho, porque determinados recursos que nós temos a oportunidade de ter em mãos, nós não investimos nisso. Normalmente, uma pessoa individualista, ela frequenta o culto quando lhe é conveniente. Ela não se engaja na atividade da igreja, ela não participa das orações e projetos da igreja e fica muitas vezes alheio ao avanço do evangelismo e missões.
E uma pessoa individualista, ela tem a pretensão sempre de colocar aquilo que ela pensa que é e que deve acontecer na igreja, do que aquilo que realmente a Bíblia revela que deve acontecer na igreja. É tanto que quando nós estamos num momento tão individualista, nós opinamos sobre a igreja, e essa opinião necessariamente reflete a realidade daquilo que a Bíblia revela. Mas o segundo ponto que eu posso aqui pensar é a falta do recurso. Um obstáculo, um desafio para o avanço do evangelismo, para o avanço de missões, é a falta de recurso. E sempre quando nós conversamos com colegas pastores, com líderes de missões e com os próprios missionários que vão para o campo, um dos obstáculos preponderante é a falta de recursos financeiros, materiais e de gente para realizar o trabalho missionário, especialmente em áreas remotas ou de difícil acesso. No México, por exemplo, onde temos o nosso trabalho missionário transcultural, o pastor Sérgio, nosso obreiro lá, ele carece de recursos para avançar em algumas frentes. Aquisição de prédio, trabalho pastoral integral, pessoas para, junto com ele, ensinar o evangelho. A falta de fundos impede também viagens missionárias, treinamentos de missionário e a distribuição de materiais evangelísticos. Então, a falta de recurso tem se tornado um obstáculo, uma barreira grande para o avanço do evangelismo e das missões. Mas uma terceira coisa que eu também posso colocar aqui esta noite, à guisa de introdução, é a perseguição religiosa. Em muitos países, especialmente em contextos islâmicos, comunistas, ou em regiões que as religiões são dominantes nacionais, ou as religiões nativas são dominantes, evangelizar ou proclamar abertamente o evangelho é ilegal e perigoso. Ainda no México, na minha primeira visita àquele país, eu visitei uma ilha que fica em um lago no estado de Michoacán. E aquela cidade, ou aquela ilha, se chama Janitson. E a população daquela ilha é de aproximadamente 1.600 pessoas. Lá é composta principalmente pelo povo indígena chamado Purépecha. E essa ilha, ela é conhecida pela sua tradição cultural. O México é conhecido pelo culto aos mortos. Inclusive, o Dia de Mortos lá é um dia que é feriado e é celebrado. E nessa ilha, especificamente, eles enfeitam toda a ilha, e muitas pessoas da cidade de Pátzcuaro, que fica perto dessa ilha, vão para lá para celebrar a morte. E naquela ilha nós descobrimos que não tem nenhuma igreja evangélica. Então, a perseguição religiosa torna-se também um desafio para o evangelismo e missões. Uma quarta coisa que eu também posso colocar aqui é o secularismo e o relativismo moral. O crescimento do secularismo, do relativismo moral, especialmente em contextos ocidentais, tem levado a uma rejeição da verdade absoluta e da mensagem cristã. O evangelho é visto como irreverente ou irrelevante, ou até mesmo ofensivo para muitos. Porque o evangelho, ele desafia a autonomia individual e apresenta padrões morais universais, fechados. Então, falar de pecado, salvação, é desafiador em culturas que enfatizam a autonomia individual e as rejeições de padrões morais universais ou conservadores. Por exemplo, em um debate sobre a sexualidade ou ética,
a mensagem cristã, ela pode ser descartada porque é considerada uma mensagem antiquada. Na Espanha, percebeu-se que as pessoas são muito secularistas. E elas vivem a sua individualidade e não querem ser incomodadas por ninguém para dizer a eles o que deve se fazer ou o que deve se aceitar. Lá, o evangelismo pessoal, como nós fazemos aqui no Brasil, é impraticável. Eles não querem ser incomodados. Estão tão secularistas, tão individualistas, que não permite que ninguém venha dizer que eles precisam encontrar o Salvador. A epístola aos Romanos, ela é frequentemente considerada o ápice teológico de Paulo. E nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, Paulo ele nos apresenta o coração do Evangelho e a base para a sua missão. Vou repetir. Nesses versículos 16 e 17 do capítulo 1, nós podemos encontrar aqui o coração do Evangelho e também a base para a missão. Ele declara, Paulo, com ousadia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essas palavras, elas não estão apenas, ou não são apenas uma confissão pessoal, mas é um chamado a todos nós para abraçar o Evangelho sem nenhuma vergonha e vivê-lo em uma missão, e em uma missão global. Hoje nós vamos explorar então esse texto, esses 2 versículos, para que nós possamos hoje moldar a nossa visão, destacando 3 verdades. 3. A primeira delas, o Evangelho é o poder de Deus. A segunda, o Evangelho é universal em seu alcance. E em terceiro lugar, o Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, a gente vê isso no versículo 16, a parte A. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Essa afirmação de Paulo, que não se envergonha do Evangelho, porque é o dinamis, no grego, poder de Deus. Esse termo, ele é frequentemente traduzido com uma força, um poder. E ele aparece diversas vezes no Novo Testamento. A palavra dínamos, ou dinamis, que vem da mesma linha de dinamite, de explosão, de poder, de destruição. E muitas vezes quando ele aparece no Novo Testamento, ele se refere ao poder de Deus e à manifestação do poder de Deus pelo Espírito Santo. Então a palavra, ela sugere um poder ativo, dinâmico e muitas vezes relacionado a milagres, a transformação ou a capacidade divina de realizar feitos extraordinários. Então essa palavra, ela traduz tudo isso. Mas nesse texto aqui, Paulo ele vai usar o termo para se referir a essa força, a esse poder transformador que não depende da habilidade humana. E é nessa minúcia que eu queria que você então prestasse atenção. Por mais que Paulo seja um expoente daquele missionário que viaja, que rompeu fronteiras, que estabeleceu vários trabalhos, mas Paulo ele frisa aqui em uma das suas últimas cartas de que todo o trabalho realizado, ele não é pela manipulação da mente humana, do esforço humano, do trabalho humano. Todo o resultado provém desse poder de Deus, dessa força atuante, do poder de Deus nas vidas das pessoas. E é isso, irmãos, que nos encanta como o Evangelho, ele é então estabelecido nas nossas vidas. Ele é estabelecido pelo próprio poder de Deus. Aleluia.
É um poder suficiente para libertar o pecador de sua escravidão e libertar da escravidão do pecado e reconciliar ele com o próprio Deus. Sendo assim, esse poder ativo significa que ele está atuando o tempo todo. O tempo todo o poder de Deus está atuando na face da terra. E é nessa perspectiva que o apóstolo chega a essa conclusão maravilhosa. O Evangelho é o poder de Deus, porque esse poder manifesta-se na minha, na sua vida e na vida de todos aqueles que aceitam Jesus. É a manifestação do poder de Deus. Então os projetistas irão para esse projeto missionário com vários desafios que eu coloquei aqui, mas uma certeza no seu coração que você tem que ter: vocês vão com o poder de Deus atuando o tempo todo. Aleluia. O tempo todo. E Paulo, ele tinha experimentado isso. No capítulo 9 de Atos, que lá narra o encontro de Jesus com Paulo, esse mesmo evangelho que o perseguidor rejeitava, tornou-se a principal mensagem de vida de Paulo. Então, como igreja, nós precisamos confiar no poder do evangelho para transformar vidas em qualquer contexto cultural. Não são estratégias humanas que salvam, mas o poder de Deus agindo através da mensagem. Da mensagem. A mensagem do Evangelho é que Jesus é o nosso Salvador, é que Jesus precisa ser crido, confiado e confessado. Isso é o poder de Deus ativo no mundo para salvar o perdido pecador. O simples fato de você decorar João 3,16 é poderosíssimo para você ministrar ao coração de qualquer pessoa, porque é a verdade do Evangelho. Isso significa então, irmãos, que o Evangelho, ele é universal em seu alcance. É o que eu posso perceber no versículo 16, na parte B, quando ele diz: para a salvação de todo aquele que crer, primeiro judeu e também do grego. Então eu percebo esse alcance do Evangelho para todo o mundo. Essa mensagem alcança todo mundo. E é para a salvação dos que vão crer. Então a salvação é de fato para todo aquele que crê. E vai abranger judeus e gentios, ou seja, todo o planeta Terra. Essa declaração revela então essa universalidade também da missão da igreja. Então, se o Evangelho é a salvação de todo aquele que nele crê, aonde existir uma alma viva, é lá que esse Evangelho precisa ser pregado. É lá que esse Evangelho precisa ser enviado. É lá que esse Evangelho precisa ser ouvido. E a responsabilidade disso, irmãos, recai sobre nós, recai sobre nossas mãos, porque o recurso para enviar está conosco, amém? A oportunidade de treinar está conosco, amém? Meus irmãos, eu tenho um sonho particular, e eu não sei se eu vou sonhar com vocês do Calvário, mas eu sei que com Deus a gente pode sonhar. Sonhar aqui, irmãos, de termos a oportunidade de levantar várias almas, várias pessoas, para ir se preparar no seminário. O sonho de ver várias almas sendo faladas aos seus corações de maneira tão profunda que eles se lancem como verdadeiros missionários aí a lugares aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, e que fazer isso é uma despesa enorme para nós da igreja, mas todos nós vamos estar comprometidos com isso, amém? Irmão, nas aulas da perspectiva que a gente teve aqui, nas aulas de perspectiva,
Uma das coisas que nos chocou aqui é que a gente saiu desse quadradinho de igreja que a gente está acostumado. Não foi, irmão? Porque a gente está nesse quadradinho o tempo todo. Não, a igreja tem que ser banco, tem que ser um monte de gente, porque se não tiver um monte de gente, não tiver banco, o investimento foi perdido. A gente não tem esse costume? Tem. Aí aqui, irmãos, aqui veio professores, que igrejas investiram volumosos, numerários, para ele ir evangelizar uma família, durante anos. Durante anos, uma família. Aqui, foram vários professores que chegaram e disseram isso. Mas a gente está acostumado, eita, rapaz, passou 5 anos evangelizando só uma família. Não, traz de volta que a gente perdeu dinheiro. A gente não tem esse pensamento? Tem. Mas esse pensamento, ele não é bíblico. Ele não está nas Escrituras. Nós não vemos Paulo dizendo isso, mas rapaz, eu fui para Colossos, não se converteu um judeu. O único que se converteu foi o vizinho da sinagoga. A gente vê Paulo murmurando sobre isso. A gente vê Paulo murmurando. A gente está nas quintas-feiras ouvindo sobre o contentamento. Mas você não vê nenhuma linha de Filipenses, Paulo reclamando que os recursos que mandaram para ele foram desperdiçados. Você não tem uma linha bíblica dizendo isso. Mas a gente pode dizer isso? Pode. Quando a gente está no nosso individualismo, quando a gente está com a mente, com a cabeça em outra coisa, quando a gente tem um sonho de alguma outra coisa e comprar um carro novo, a gente pensa, não, pai, eu não vou desperdiçar meu dinheiro em missões não, porque eu tenho que comprar um carro novo. Não é assim? Esse é o nosso coração, não é, irmãos? Ou é só eu? Nós somos assim. Mas, irmãos, a gente precisa entender que a missão cristã, ela está ancorada na soberania de Deus, na autoridade da grande comissão e na identidade da igreja como comunidade missionária. Então nós somos missionários, nós somos uma comunidade que deve pensar, fazer missões, porque isso está incrustado naquele que revelou a palavra. Não tem como nós fugirmos disso. Então nós devemos ter a consciência de que a missão não é apenas um programa ou um esforço humano, mas é uma obra contínua de Deus através do seu povo, que somos nós, destinados a alcançar todas as nações para a glória do seu nome. A gente tem relatos, irmãos, de missionários que foram ao Equador e foram para uma tribo, onde essa tribo era extremamente selvagem, e que esses missionários foram mortos. Quando eles desceram da aeronave para entrar na mata, eles foram mortos, talvez até comidos, porque esses selvagens eles eram canibais. A esposa e os filhos desses missionários voltaram, estudaram e retornaram a esse mesmo lugar. E eles ouviram o pedido de perdão do chefe por ter matado o pai e o esposo daquela família missionária. E ali foi implantado missões, um trabalho evangelístico. Meus irmãos, a gente não percebe essas coisas até a gente ouvir, mas o tempo todo Deus está trabalhando, envolvendo a igreja, movendo a igreja, sacudindo a igreja, para entender que nós somos chamados para proclamar o evangelho até os confins da terra. E Ele usa nós. Ele usa nós. Somos nós que devemos ser usados, amém, meus irmãos? E é um privilégio para nós participar disso, ouvir as histórias, os testemunhos, porque estamos participando disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ter que ficar devendo a continuidade desta palavra na próxima segunda-feira, lembrando a todos que o nosso programa é levado ao ar de segunda às sextas-feiras. Mas antes, quero lembrar a todos
que nesse domingo vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua rua, possivelmente a um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus nos diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Quero lembrar também a todos que no próximo dia 25 deste mês, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará realizando mais um musical natalino. Você está convidado com a sua distinta família para juntos celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É apenas uma data simbólica. Você está convidado a vir com toda a sua família. Para aqueles que não sabem, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Venha prestigiar esta data histórica para toda a humanidade. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.